Olá a todos, chegamos então agora no nosso dia 22 de Uma Vida com Propósito, falando sobre criado para se tornar semelhante a Cristo. A gente começa agora uma nova semana, um novo propósito, terceiro grande propósito da nossa vida, que é se tornar semelhante a Jesus, que é voltar ao que deveríamos ter sido enquanto humanidade, enquanto pessoa. Gênesis 1:26 é um texto que fala sobre a criação da humanidade, quando Deus criou o primeiro homem. E lá nesse texto está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? E diz lá que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Isso significa que nós carregamos essa semelhança com vários aspectos e atributos de Deus. E ele nos fez para sermos parecidos com ele em muitos aspectos. No amor, na bondade, né? Em cada um dos aspectos que estão em Gálatas 5, por exemplo, que são frutos do Espírito na nossa vida, ou mesmo de outras listas, né, que nos comparam a um padrão elevado que é o padrão divino. Então Deus nos fez semelhantes a Ele, para vivermos um padrão moral diferente, para vivermos de forma espiritual. Nós temos uma semelhança intelectual, inclusive a gente pensa, a gente pode tomar decisões, né, fazer escolhas. Nós podemos nos relacionar igual a Deus, Deus faz isso, né? Ele é relacional desde o início. Então muitas características de Deus foram colocadas em nós e nós somos privilegiados por isso. Agora o pecado veio e corrompeu tudo isso, né? Corrompeu a imagem de Deus em nós. E por causa disso é que nós estamos afastados de Deus e precisamos entregar nossa vida de volta para Ele. E aí nós temos Jesus que proporcionou tudo isso, que permitiu essa restauração. E não só isso, mas Jesus é a expressão perfeita da imagem de Deus. Ele é o homem perfeito. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem, né? E aí nós temos Jesus então como nosso modelo. Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, né? Porque Jesus é esse homem que viveu entre nós e nos mostrou como é que era para ser. E aí nós temos um sermão de Cristo, por exemplo, como Mateus 5, que deixa muito claro qual era o padrão dele, né? As bem-aventuranças, né? Quem é realmente feliz, quem encontra seu sentido e propósito, aquele que é manso e humilde de coração, que clama por justiça e outros aspectos mais. Outro texto muito interessante para perceber esse padrão de Cristo é 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Ali ele descreve a expressão perfeita de quem ama. Quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tantas outras coisas maravilhosas que estão ali naquele texto. Então esse caráter elevado é o que Deus quer produzir em nós. Esse é o aspecto principal que Deus quer produzir na gente, parecidos com Jesus para a glória dele. E aí então, sabendo que o propósito principal é a transformação do nosso caráter, nós vamos agora pensar que isso tem um nome na Bíblia, isso tem um nome na comunidade cristã. O nome disso é santificação. É nos tornar separados, diferentes, parecidos com Jesus. E nós estamos nesse processo de santificação, sabendo que, em primeiro lugar, ele é obra do Espírito. É o Espírito Santo habitando dentro de nós que proporciona essas mudanças, que nos adequa, que nos ajusta a sermos semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo. E isso é por habitação do Espírito Santo em nós, não só por imitação ao Cristo. Nós temos Cristo como modelo e o imitamos, mas somos capacitados para fazer isso porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Né? E há muitos textos bíblicos que mostram isso. Né? E aí a gente tem que entender também que existe um outro lado dessa moeda. Existe a nossa atitude de obediência a cada escolha e situação. Existe a nossa obediência que, pela fé, libera o poder de Deus a nosso favor. Não podemos fazer nenhum esforço para conquistar salvação. A salvação é um ato de graça, da pura graça de Deus em Cristo Jesus que nos salva, sem nossa contribuição em nada. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Mas uma vez que somos salvos, entramos nesse processo de santificação e isso exige nosso esforço para a transformação de vida. Isso exige uma experiência de colaboração com o Espírito Santo para sermos transformados. E isso precisa ser ensinado, precisa ser melhor ensinado, né? Então,
Quando eu obedeço, quando eu conheço a palavra de Deus e eu obedeço por confiar nele, ele vai, através do poder dele, transformando a minha vida. O poder de Deus é liberado sobre mim. E aí eu vou me tornando cada vez mais parecido com ele. Então existe um esforço nosso, existe uma participação ativa nossa. E aí eu queria ler alguns textos aqui para vocês, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, para mostrar isso. Porque eu creio que isso é mal ensinado ou mal compreendido na igreja em geral. Por exemplo, ó, Lucas 13, 24 diz assim, ó, essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia Viva, mas você pode ler na sua versão tradicional. Lucas 13, 24 diz, a porta para o céu é estreita, façam força para entrar, porque a verdade é que muitos tentarão entrar, mas quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Fala de um esforço. Fala de um esforço nessa caminhada de santificação. Romanos 14, 19 diz assim. Romanos 14, 19. Dessa forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Não desfaça a obra de Deus por causa de costumes. Então, um esforço de manter a unidade. Efésios 4:3 diz o seguinte. São vários textos que vão nos mostrando esse aspecto do esforço. Ó. Procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Então existe um esforço nosso e uma ação do Espírito. 2 Timóteo 2,15 diz assim, ó. Capítulo 2, versículo 15. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Aí nós temos outro texto, Hebreus 4:11, que diz assim. Hebreus 4, versículo 11 diz: façamos o melhor que pudermos para entrar também naquele lugar de descanso, tomando cuidado para não cair, seguindo aquele exemplo de desobediência do povo de Israel no deserto. Hebreus 12, 14 diz assim. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Então olha, e ainda tem o texto de 2 Pedro 5, 2 Pedro 3, 14, que fala de esforçar-se na caminhada cristã. Então existe essa nossa parte de esforço de obediência no poder que o Espírito Santo dá. Certo? Então, isso tem a ver com abandonar a antiga maneira de viver. Isso tem a ver com mudar a minha forma de pensamento, renovando pela leitura da palavra. Isso tem a ver com assumir o caráter de Cristo nos meus hábitos. Desejar que o padrão da minha vida seja o padrão de Cristo. Deus usa a palavra dele para nos mostrar a verdade. Então nós temos a palavra de Deus como o padrão. Nós temos que conhecer essa palavra para saber o que fazer. Mas aí nós temos a igreja como apoio, como uma força que nos ajuda também por meio do Espírito Santo e como o lugar para praticar essa obediência que nos amadurece, certo? Então é por isso que não dá para crescer espiritualmente fora da igreja, né? Isso é muito impossível. Nós temos que ter o convívio, né? E o que acontece também? Deus usa esse ambiente para a gente colocar em prática o que Cristo está nos ensinando, só que sempre por amor e em amor, né? A igreja é um convívio de amor para amadurecimento, né? No meio dos relacionamentos que a gente amadurece. E outra, é um processo longo e lento, muitas vezes, mas que a gente não pode desistir e deve perseverar. E aí eu quero deixar então uma pergunta hoje, né? Já li muitos textos, mas eu vou deixar a pergunta. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela ação do Espírito Santo para ficar igual a Cristo? Em que área da minha vida hoje preciso rogar pela ação do Espírito Santo para ficar mais parecido com Jesus? E aí pensa nisso. É uma obra do Espírito na sua vida, mas exige decisões e esforços da nossa parte também, certo? A santificação é uma obra conjunta. Eu tenho responsabilidades nisso usando o poder de Deus. É como se Ele nos desse o material e a gente tem que desenvolver esse material. Então vamos refletir bastante nisso. E aí essa semana vamos digerir tudo isso com mais calma e com mais profundidade. Até a próxima.